Vamos seguindo então com o nosso Boa Tarde Piauí, porque nós já estamos recebendo aqui na nossa bancada o senador Marcelo Castro, mas antes eu quero anunciar aqui a participação do nosso colega Eduardo Costa, não é o cantor, é o Eduardo, que a partir de agora estará aqui com a gente na nossa bancada. Boa tarde, Eduardo, seja bem-vindo ao Boa Tarde. Boa tarde, Lídia, boa tarde, João, o senador que está aqui com a gente, vai ser nosso entrevistado. A você que está acompanhando o Boa Tarde Piauí, a partir de agora você vai me ver com mais frequência aqui na programação do Boa Tarde. E é isso, e o senador Marcelo Castro aqui com a gente. Boa tarde, senador, seja bem-vindo. Boa tarde, Lídia, boa tarde, João, Eduardo, aos telespectadores. É um prazer estar aqui em seu programa, Lídia. O prazer é nosso, senador, em recebê-lo, porque hoje retorna, né, os trabalhos do Congresso, né, apesar das votações mais importantes, talvez só na próxima semana, né, na CCJ, mas, senador, essa discussão começa, né, com assuntos muito importantes, então eu vou começar falando com o senhor com relação ao novo Código Eleitoral, né, o senhor está à frente dessa questão, né, dessa mudança em alguns pontos da legislação. Foram apresentadas duas propostas, né, senador? Qual é a proposta que agora, né, nesse segundo semestre lá no Congresso, no Senado, ganha força e que mudanças trarão o novo Código Eleitoral? Bom, Lídia, eu tenho muito prazer em estar sendo o relator dessa matéria tão importante para o Brasil, que é uma consolidação de toda a legislação eleitoral que existe no país e algumas mudanças que nós estamos fazendo, que naturalmente vai ter uma repercussão muito grande. Por exemplo, essa questão das inelegibilidades. Sim. Hoje é uma questão muito complexa, muito confusa, que dá margem a que uma pessoa tenha cometido o mesmo erro, ela fica inelegível por 8 anos, e uma que tenha cometido o mesmo erro fica inelegível, digamos, por 12 anos. Agora nós estamos uniformizando todos os prazos para todo mundo ficar inelegível por 8 anos, porque tem gente aí que certas decisões que com 18 anos ainda estão inelegíveis. Nós queremos uniformizar para ser 8 anos para todo mundo, que esse era o espírito da lei da ficha limpa quando nós votamos lá em 2010. Então, a pessoa foi cassada, começa a contar da data que foi cassada, 8 anos, está elegível e volta à vida, que isso implica em 2 pleitos. Se ele participou da eleição geral, ele passa 2 pleitos de eleições gerais sem ser candidato. Se ele foi para o pleito municipal, ele passa 2 eleições. Estamos criando uma regra especial de desincompatibilização para carreiras de Estado, que nós entendemos que são carreiras que são incompatíveis com a atividade política. Que carreiras são essas que nós entendemos que são incompatíveis com a carreira política? Carreira de juiz, magistratura, carreira de promotor, carreira de militar, de policial. Ora, hoje, se um militar se candidata, ele se afasta para se candidatar. Se ele perde a eleição, ele volta para o quartel. Ora, quem foi contaminado pelo vírus da política, eu sei bem isso daí, ele não se livra disso nunca mais. Ele volta para o quartel para fazer política. Está sempre envolvido ali, né? Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos criando uma regra que só poderá ser candidato o juiz, o promotor, o militar, o policial, que se afastar em definitivo da sua carreira 4 antes dele se candidatar. Eu sei que alguns acham que é uma quarentena muito longa, mas nós queremos exatamente passar esse sentimento para a sociedade brasileira. São para carreiras incompatíveis com a política, e quem quiser ser político não pode ser político e juiz, não pode ser político e promotor, não pode ser político e policial ao mesmo tempo. Quer ser? É projeto seu. Você é juiz, então larga a magistratura, se prepare, 4 anos depois você se candidata. Aí você deixou de ser juiz, vai ser político. Não é proibido ser, mas nós estamos estabelecendo uma regra para as coisas não se confundirem, para não haver o que existe hoje de muitos se aproveitarem da função que tem para poder se promover politicamente. Então é uma medida que nós estamos tomando. Outra medida que nós estamos tomando, que vai ser de grande impacto, é que nós estamos criando uma reserva de cadeira para as mulheres. Hoje nós temos praticamente 1000 municípios do Piauí que não tem uma vereadora, não é, exercendo o mandato. Nós temos quase 1.500 municípios que só tem uma. Nós estamos criando uma regra
Isso vai depender do Congresso aprovar, mas eu estou colocando no meu relatório que as câmaras municipais, as Assembleias Legislativas e a Câmara Federal terão, no mínimo, 20% de mulheres. Então, no caso do Brasil, no caso do Piauí, são 10 deputados federais. O Piauí teria, no mínimo, 2 deputadas toda a legislatura. São 30 deputados estaduais, 20% de 30, então são 6. Teria, no mínimo, 6 mulheres na Assembleia Legislativa. E todas as câmaras municipais do Piauí teriam, no mínimo, 2 mulheres assentando lá na cadeira de vereador. Então, é uma medida que nós estamos tomando, drástica, evidentemente, reserva de cadeiras, mas para estimular a participação política da mulher, porque a situação do Brasil no cenário internacional é uma coisa verdadeiramente vergonhosa. A última vez que eu pesquisei, Eduardo, nós éramos o 135º país que tinha a menor representação feminina no parlamento de todos os países do mundo. Isso não é possível. Isso é constrangedor para o Brasil. Então nós precisamos tomar uma medida drástica para nós termos mais mulheres na política. Senador, e com relação à reeleição, o que é que o texto traz de novidade? A reeleição, o que é que nós queremos? Essa é uma questão que vem sendo discutida, debatida, desde o dia que foi criada a reeleição. Exatamente. Foi uma polêmica imensa no Brasil para se criar a reeleição ou não para cargos executivos, de prefeito, governador e presidente. Por quê? Porque o Brasil nunca teve reeleição em toda a sua história. Não faz parte da nossa história republicana a reeleição. Nós nunca tivemos, nunca convivemos com isso. Mas no governo do Fernando Henrique foi criado isso daí. Foi uma polêmica, aprovou-se isso, disseram até que houve compra de parlamentares, parlamentar foi cassado, uma confusão imensa. De lá para cá, nunca houve uma legislatura que isso não fosse questionado. Então, eu mesmo sou um dos que sou inconformados. Eu lutei, quer dizer, desde o início eu sabia que não ia dar certo. Hoje, 20 e tantos anos depois, eu tenho certeza que não deu certo de jeito nenhum. A regra hoje, Lídia, no Brasil, é que todo prefeito que vai para a reeleição, todo governador que vai para a reeleição, todo presidente da República que vai para a reeleição, é só olhar a história, abusam do poder que tem. A regra é abusar do poder. Ah, fulano abusou. É exceção. Um prefeito que está com 80% de aprovação, 70% de intenção de voto, o adversário só tem 5, 10, talvez ele não abuse. Não há necessidade. A máquina... Mas os que estão disputando, eles sempre usam a máquina em interesse próprio. É uma regra geral. O que é que nós queremos? Queremos acabar com isso. Só que todos acham que, não tendo direito à reeleição, um mandato de 4 anos, com as regras que nós temos hoje, ficaria muito exíguo esse mandato. Então, o que é que se advoga? É que o mandato, não que o dirigente não tenha direito à reeleição, mas que o mandato seja de 5 anos. E o que é que nós vamos fazer? Só para concluir aqui. Eu já combinei com o senador Rodrigo Pacheco que nós vamos fazer um amplo debate nacional. Nós vamos chamar para debater numa sessão especial do Congresso Nacional as maiores autoridades do país para discutir esse tema tão importante para o futuro da democracia brasileira. E se depender de mim, nós vamos colocar ponto final nessa farra que as pessoas abusarem do poder para se reeleger. Ah, mas a pessoa abusa também para eleger os outros. Abusa também para eleger o correligionário. Ora, mas qual é o meu argumento? Se ele abusa para eleger os outros, imagine o que ele abusaria para eleger a si próprio. A pergunta era justamente sobre esse argumento de que 4 anos não é um período suficiente para, de certa forma, mudar a realidade ou pôr em prática aquilo que é trazido em um plano de governo, que é colocado durante a campanha. Então, seria, de fato, mudar também o tempo de mandato. Exato. O tempo de 4 anos... 5 anos seriam suficientes? Eu acho um que ano sim. a mais? Tem uns que defendem 6 anos, está entendendo? Talvez a gente possa pensar isso mais no futuro. Mas para você mudar de 4 para 6 anos, seria difícil de ser aprovado. Então, nós estamos lutando para 5 anos, que nós achamos que seria razoável, porque hoje o prefeito tem dificuldade de planejar, não só o prefeito, né, o governador também, de planejar o Estado, mas principalmente o prefeito, a médio e a longo prazo. Por quê? O prefeito, no dia que toma posse, ele já está envolvido com a reeleição. Eu tenho um prefeito que confidenciou para mim: Marcelo, você está numa luta, certo?
você tem que pôr fim a essa reeleição. E vou lhe contar a minha experiência. Eu fui eleito prefeito da minha cidade, fui organizar o meu secretariado. Quando eu me dei conta, eu estava escolhendo o meu secretariado em função da minha reeleição. Ora, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Montando a estratégia, né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo, Lídia. E vamos supor que aconteça o seguinte caso. O camarada vai eleito prefeito da sua cidade, vai escolher o secretário, um dos mais importantes, que é o secretário de Educação. Tem um professor emérito reconhecido, né, na comunidade científica, como um grande professor, uma pessoa séria, digna e tudo mais, mas não tem voto. E tem um outro pretendente a ser secretário de Educação que não tem os predicados desse professor, mas que tem voto. Qual é que o prefeito, dependendo da reeleição, qual é que o prefeito vai escolher? No mínimo, está criado um conflito. Ele vai ficar em dúvida para que lado é que ele vai decidir. Ao passo que, se não tivesse reeleição, eu não tenho a menor dúvida que não existiria esse conflito. Ele nomearia o professor mais competente, mais capaz, que pudesse dar um melhor resultado para ele ficar na história como um bom prefeito e um bom educador.